A noite caiu sobre São Paulo como um manto pesado de veludo, e com ela, uma estranha quietude se instalou no apartamento de Pedro, no centro da cidade. As buzinas costumeiras, o burburinho da vida urbana, tudo parecia abafado por uma névoa invisível que espreitava do lado de fora da janela. Pedro, um programador de 30 e poucos anos, estava exausto. As últimas semanas tinham sido uma maratona de prazos apertados e noites em claro, e ele ansiava por um sono reparador. Mal sabia ele que a noite que se iniciava seria tudo, menos reparadora. Ele se jogou na cama, o corpo pesado afundando no colchão. O último som que ouviu antes de adormecer foi o zumbido distante do ar-condicionado. Então, o silêncio. Um silêncio que não era ausência de som, mas sim uma presença opressora, densa, que parecia sugar o ar do quarto. O pesadelo começou de forma sutil. Pedro estava em seu apartamento, mas algo estava diferente. A iluminação era esmaecida, como se a luz do dia tivesse sido filtrada por um véu sujo. Ele tentou ligar as luzes, mas os interruptores não funcionavam. Um frio gélido rastejava pelos seus pés, subindo lentamente pela sua espinha. Ele se sentia observado. De repente, um ruído, um arrastar suave, como unhas raspando em madeira. O som vinha do corredor. Pedro sentiu o coração disparar no peito, um tambor frenético em seus ouvidos. Ele chamou por sua esposa, Hannah, mas sua voz saiu como um sussurro áspero. O silêncio engoliu sua tentativa. O som de arrastar ficou mais alto, mais distinto. Agora parecia que algo pesado estava sendo puxado pelo chão, lentamente, pausadamente. A cada arrastar, uma pontada de pânico perfurava Pedro. Ele tentou se mover, correr, mas seus pés estavam pregados ao chão, seus músculos travados em um terror paralisante. Então, uma sombra. Uma figura alta e disforme surgiu no batente da porta do quarto. Não tinha feições discerníveis, apenas um contorno escuro contra a penumbra. Parecia distorcida, como se a própria realidade ao seu redor estivesse se curvando. A criatura não se moveu, apenas ficou ali, observando. Pedro tentou gritar novamente, mas sua garganta estava seca, apertada. Seus olhos, arregalados, tentavam encontrar qualquer detalhe, qualquer ponto de referência naquela escuridão ambulante. Mas não havia nada, apenas a forma opressora, vazia. O silêncio voltou a reinar, quebrado apenas pela respiração ofegante de Pedro. A criatura não emitia um som, mas ele podia sentir sua presença, uma aura de maldade e desespero que parecia sugar toda a energia do ambiente. Era um terror visceral, que se infiltrava em seus ossos. De repente, a sombra começou a se aproximar. Não andando, mas deslizando, como se flutuasse centímetros acima do chão. O arrastar retornou, mas agora vinha de dentro da própria criatura, um som úmido e asqueroso, como se algo estivesse se decompondo por dentro. O cheiro invadiu o quarto. Putrefação, terra molhada e algo mais. Algo doce e doentio que virava o seu estômago. A criatura estava agora a poucos metros dele. Ele podia sentir o frio que emanava dela, um frio que doía. Ele podia ver vagamente, na penumbra, que as mãos da criatura eram longas e finas, com dedos grotescamente alongados que pareciam se contorcer por conta própria. Elas se estenderam na direção dele. O desespero dominou-o. Pedro fechou os olhos com força, desejando que tudo acabasse, que fosse apenas um pesadelo. Mas o toque gelado em seu rosto era inconfundível. As longas unhas da criatura roçaram sua pele, enviando arrepios de horror por todo o seu corpo. Ele podia sentir a respiração dela, ou o que quer que fosse em seu rosto, um ar morto e sem vida. Ele abriu os olhos novamente e a criatura estava tão perto que ele podia ver o vazio absoluto em seu rosto. Não havia olhos, apenas escuridão. E então ele ouviu uma voz. Não uma voz audível, mas um sussurro que ecoou diretamente em sua mente, um som que parecia rasgar sua sanidade. "Você é meu", disse a voz, fria e sem emoção.
e agora você nunca mais acordará. Pedro sentiu uma pressão esmagadora em seu peito, como se 1000 mãos o estivessem puxando para baixo, para a escuridão. Ele lutou, esperneou, mas era inútil. A gravidade daquele pesadelo era sufocante. A escuridão começou a consumi-lo e o frio se intensificou, congelando-o por dentro. Ele estava caindo. Cair sem fim, em um abismo de terror e desespero. O eco da voz da criatura ainda ressoava em sua mente. Você é meu. Nunca mais acordará. Pedro acordou com um grito preso na garganta, seu corpo coberto de suor frio. Ele se sentou na cama, ofegante, o coração batendo descontroladamente. A luz da manhã entrava suavemente pela janela, pintando o quarto com tons dourados. O ar-condicionado zumbava baixinho. Tudo estava normal. Ele passou a mão pelo rosto, sentindo o suor pegajoso. O pesadelo tinha sido tão real, tão vívido. Ele podia ainda sentir o toque gelado das unhas, o cheiro pútrido. Ele se levantou, cambaleante, e foi para o banheiro, onde jogou água fria no rosto. Ao se olhar no espelho, seus olhos se arregalaram. No lado esquerdo de seu rosto, na bochecha, havia uma marca. 3 linhas finas e avermelhadas, como se algo o tivesse arranhado. Pedro tocou a marca, o terror retornando. Não era um arranhado superficial. Parecia que a pele tinha sido levemente rompida. A imagem da criatura, com suas unhas longas e finas, invadiu sua mente. Ele tentou racionalizar, dizer a si mesmo que tinha se arranhado durante o sono, que era apenas um terrível pesadelo. Mas o frio em seu peito se recusava a ir embora. Ele podia sentir a marca arder levemente. Naquela manhã, e nas muitas que se seguiram, Pedro não conseguiu se livrar da sensação de que algo o observava. O silêncio da noite, antes confortável, agora era preenchido por ecos de arranhões e sussurros que só ele podia ouvir. E a cada noite, antes de adormecer, ele sentia a marca em seu rosto latejar, um lembrete vívido de que, talvez o pesadelo não tivesse terminado quando ele abriu os olhos. Era uma noite de sexta-feira, daquelas abafadas de final de verão quando a cidade parece suspirar sobre o peso do próprio calor. Eu me chamo Gabriel e, na época, morava sozinho em um apartamento antigo no centro de São Paulo. Tinha suas peculiaridades, claro, rangidos no assoalho, o encanamento que às vezes parecia conversar sozinho, mas nada que me assustasse. Pelo menos, não até aquela noite. Eu tinha tido um dia exaustivo no trabalho, e a única coisa que queria era desabar na cama. Tomei um banho rápido, preparei um chá de camomila e me deitei, esperando que o cansaço me levasse para um sono profundo e sem sonhos. Engano meu. Eu apaguei rapidamente, mas o que se seguiu não foi o descanso que eu esperava. Fui atirado em um cenário familiar, mas distorcido. Era o meu apartamento, cada detalhe em seu lugar. A estante de livros, o tapete persa desbotado, a poltrona em que eu costumava ler. Mas havia algo errado. Uma quietude opressiva preenchia o ar, um silêncio tão denso que parecia engolir qualquer som. Não havia o barulho do trânsito lá fora, nem o burburinho distante dos vizinhos. Apenas um vácuo sonoro. Tentei me mover, mas meu corpo estava pesado, como se chumbo corresse em minhas veias. Meus músculos não respondiam aos meus comandos. Eu estava deitado na minha cama, olhando para o teto, e a sensação de estar preso era sufocante. Pânico começou a se instalar. Tentei gritar, mas nenhum som saiu. Minha garganta estava seca, paralisada. Então, meus olhos foram atraídos para a porta do meu quarto, que estava entreaberta. Uma sombra mais escura do que a escuridão ambiente começou a se formar ali, alongando-se, contorcendo-se. Não era uma sombra comum, projetada pela falta de luz, era uma entidade em si mesma, uma massa indefinida que pulsava com uma energia gélida. Meu coração batia descompassado no peito, um tambor frenético em meio ao silêncio ensurdecedor. Queria fechar os olhos, me encolher, desaparecer, mas eu não conseguia. Era como se uma força invisível me obrigasse a testemunhar.
A sombra avançou, deslizando pelo chão de madeira. Cada milímetro que ela ganhava em direção à minha cama parecia uma eternidade. Comecei a sentir um frio cortante. Não o frio que se sente em uma noite de inverno, mas um frio que vinha de dentro, que parecia gelar meus ossos. A temperatura no quarto caiu drasticamente e eu podia ver minha própria respiração formando pequenas nuvens no ar, mesmo dentro do meu quarto abafado. Era absurdo e lógico, mas eu estava lá, sentindo cada pontada de frio. A sombra parou aos pés da minha cama. Eu não conseguia discernir traços, formas, mas sentia sua presença de forma avassaladora. Era uma presença de malevolência pura, de uma fome antiga e inexplicável. Eu senti o peso de algo invisível sobre meu peito, me esmagando, dificultando ainda mais a respiração. Era a paralisia do sono, claro, mas naquele momento parecia muito mais do que isso. Parecia que eu estava sendo possuído, sufocado por algo que não pertencia a este mundo. Um sussurro, quase inaudível, ecoou no quarto. Não eram palavras discerníveis, mas uma cacofonia de vozes distorcidas, um coro de agonia e lamento que parecia vir de todos os cantos e de nenhum ao mesmo tempo. Era como se a sombra estivesse vomitando as almas de 1000 perdidos, e cada som era uma lâmina afiada cortando minha sanidade. Eu fechei os olhos com toda a força que consegui reunir, tentando desesperadamente romper com aquela realidade terrível. Eu implorei em minha mente, chorei silenciosamente, me contorci em uma luta interna que parecia inútil. Queria acordar, voltar para a segurança da minha vida comum, do barulho da cidade, da luz do sol. Então, um toque. Foi no meu tornozelo. Um toque frio, seco, como dedos ossudos e gelados. O ar pareceu ser sugado dos meus pulmões. Meus olhos se abriram abruptamente e a sombra ainda estava lá, pairando sobre mim, um vazio escuro e ameaçador. Eu não conseguia ver a mão que me tocou, mas sentia a pressão, a intenção. Era como se estivesse me testando, me reivindicando. Aterrorizado, concentrei cada fibra do meu ser em um único objetivo: acordar. Eu visualizei o sol, o som do despertador, o cheiro do café. Lutei contra a paralisia com uma ferocidade que eu não sabia que possuía. Eu forcei meus dedos a se moverem, mesmo que fosse um micromovimento. Lutei para mover meus lábios, para emitir um som. Foi um gemido, fraco, quase imperceptível, mas foi o suficiente. Como um estalo, o silêncio se quebrou. O barulho distante dos carros invadiu o quarto. A sombra recuou bruscamente, dissolvendo-se na escuridão como fumaça. A pressão no meu peito diminuiu e eu pude respirar novamente, ofegante. Meus olhos se abriram e eu estava na minha cama, suado e tremendo. O sol começava a espiar pela fresta da cortina, pintando o quarto com tons alaranjados. Olhei para a porta, estava fechada. A temperatura no quarto estava normal. Não havia nenhum sinal da sombra, nem o eco dos sussurros. Mas a sensação... a sensação ficou. Eu me sentei na cama, ofegante, e toquei meu tornozelo. Não havia marcas, mas um frio residual parecia persistir ali, um arrepio que percorria minha espinha. A quietude da madrugada ainda parecia me perseguir, mesmo com a chegada do dia. Levantei-me e fui para a cozinha, onde a luz do sol já estava preenchendo o ambiente. Fiz um café forte, mas minhas mãos tremiam tanto que derramei um pouco. Eu tentava me convencer que era apenas um nasdaro vívido, uma paralisia do sono intensificada pelo estresse. E, racionalmente, eu sabia que era. Mas uma parte de mim, aquela parte primordial que o terror despertou, sussurrava outra coisa. Sussurrava sobre o eco do silêncio, sobre a sombra que se moveu, sobre o toque gelado. Desde então, quando a noite cai e o silêncio se instala no meu apartamento, eu sinto um leve arrepio. E antes de apagar a luz, sempre me certifico de que a porta do quarto está bem fechada. Afinal, um pesadelo tão real assim deixa marcas que o amanhecer nem sempre consegue apagar. Eu não era do tipo que acreditava em fantasmas. Sempre fui um cético convicto, daqueles que buscavam explicações lógicas para tudo, mesmo para os eventos mais estranhos. Minha vida era pautada pela razão, e as histórias de assombração eram apenas contos de fadas para mim. Isso, claro,
até o dia em que me mudei para a casa da Rua dos Pessegueiros, número 13. A casa era antiga, um casarão vitoriano no estilo colonial, com janelas altas e empoeiradas e um jardim coberto de mato que mais parecia uma selva. Ela estava abandonada há décadas e foi uma pechincha, o que deveria ter sido o primeiro sinal de alerta. Mas eu, em minha ignorância confiante, vi apenas um projeto de restauração, uma tela em branco para o meu hobby de reformas. Os primeiros dias foram cheios da empolgação da novidade. O cheiro de mofo e madeira velha não me incomodava. Os rangidos das tábuas do assoalho eram esperados em uma casa daquela idade. Eu passava horas lixando, pintando, sonhando com a casa restaurada. O estranho começou sutilmente. Pequenas coisas. Eu deixava uma ferramenta em um lugar e a encontrava em outro. Coisas caíam das prateleiras sem explicação. Uma vez, jurei ter ouvido um sussurro vindo do andar de cima, mas atribuí à minha imaginação cansada. Casa velha, eu dizia a mim mesmo, faz sons. Mas então os sons se tornaram mais distintos. Uma noite, enquanto eu trabalhava na sala de estar, ouvi o som inconfundível de passos pesados no andar de cima, como se alguém estivesse arrastando os pés. Meu coração deu um salto. Eu estava sozinho na casa. Subi as escadas, uma ferramenta de jardinagem em punho, pronto para enfrentar um invasor. Os passos pararam no topo da escada. Eu chamei. Tem alguém aí? Silêncio. O silêncio que se seguiu não era o silêncio normal da casa vazia, mas um silêncio pesado, carregado, como se a própria casa estivesse prendendo a respiração. Examinei cada quarto, cada canto. Nada. Apenas poeira e o cheiro persistente de tempo. As luzes começaram a piscar, não apenas lâmpadas com defeito. Às vezes, uma luz se acendia sozinha em um quarto vazio. Eu verifiquei a fiação, mas estava tudo em ordem. Era como se a casa tivesse sua própria vontade. A atmosfera na casa mudou. O ar, antes apenas empoeirado, começou a parecer pesado, frio. Uma frieza que não podia ser explicada pela falta de aquecimento. Era uma frieza que parecia emanar das próprias paredes. Eu comecei a sentir-me observado, mesmo quando estava sozinho. A sensação era tão palpável que eu me pegava virando abruptamente, esperando ver algo, qualquer coisa no meu campo de visão. Nunca havia nada. Apenas o vazio e a sensação opressora de que eu não estava sozinho. A primeira vez que eu realmente tive medo foi numa noite chuvosa. Eu estava tentando dormir, mas os rangidos da casa e o vento uivando lá fora me mantinham acordado. De repente, ouvi uma risada infantil, abafada, vindo do quarto ao lado, o quarto que eu planejava transformar em escritório. Minhas entranhas se contraíram. Aquela risada não era um som aleatório. Era clara, distintiva, cheia de uma inocência macabra. Eu me recusei a levantar da cama. Fiquei ali, imóvel, meus olhos fixos na porta do quarto. A risada parou tão abruptamente quanto começou. O silêncio que se seguiu era ainda mais aterrorizante do que o som. Eu mal conseguia respirar. Passei o resto da noite em claro, com o cobertor puxado até o queixo, sentindo-me como uma criança assustada novamente. No dia seguinte, tentei ignorar. Trabalhei mais duro do que nunca, tentando abafar os pensamentos na minha mente. Mas à medida que a noite se aproximava, a apreensão crescia. Eu me preparei para o pior, quase esperando pela risada infantil. Mas o que veio foi diferente. Dessa vez, era um choro, um lamento baixo, quase inaudível, vindo do andar de cima. Era um choro de desespero, de tristeza profunda. Parecia que vinha do quarto principal, o que eu estava usando. Eu me encolhi na sala de estar, as mãos cobrindo os ouvidos, implorando para que parasse. O choro continuou por horas, uma tortura lenta e agonizante. Não era um som de um animal, nem do vento. Era humano. E era de partir o coração, mas também aterrorizante, porque eu sabia que não havia ninguém lá para chorar. Eu comecei a ver coisas. No canto do meu olho,
Uma figura translúcida passava rapidamente. Sombras se alongavam de forma antinatural. Uma noite, eu estava no banheiro e jurei ter visto um rosto pálido e distorcido me encarando no espelho, para depois desaparecer num piscar de olhos. Eu comecei a duvidar da minha própria sanidade. O ponto de quebra veio uma semana depois. Eu estava no porão, tentando consertar um cano vazando. O porão era o lugar mais frio da casa, e um cheiro râncio de terra molhada e de algo mais, algo podre, pairava no ar. Enquanto eu me abaixava, ouvi uma voz, dessa vez clara, uma voz feminina, sussurrando o meu nome. Gabriel. Minha cabeça disparou. A voz estava bem atrás de mim. Eu girei, meu coração disparando. Não havia ninguém. Apenas as paredes úmidas e escuras do porão. Você não deveria estar aqui. A voz era fria, gelada, e preencheu o espaço claustrofóbico. Eu senti um toque leve nas minhas costas, como uma mão gelada. Um arrepio correu por todo o meu corpo. Minhas pernas fraquejaram. Eu larguei a ferramenta. Meu corpo tremia incontrolavelmente. Não era mais a paralisia do sono. Era puro terror. Eu tropecei para trás, batendo nas paredes, tentando desesperadamente encontrar a saída. A voz começou a se intensificar, tornando-se um coro de sussurros, vozes sobrepostas que falavam ao mesmo tempo, suas palavras se misturando numa cacofonia de ameaças e lamentos. Saia! Não é seu! Ele a quer! Saia daqui! O cheiro de podridão se tornou insuportável, sufocante. Eu senti como se centenas de olhos invisíveis estivessem me observando, suas presenças me sufocando. Eu corri. Subi as escadas do porão como um animal encurralado, meus pulmões queimando, meu coração batendo tão forte que eu podia senti-lo nos meus ouvidos. Eu não olhei para trás. Atirei-me pela porta da frente, tropeçando no jardim coberto de mato e caindo na calçada molhada pela chuva. Fiquei ali, tremendo, ofegante, o rosto molhado pelas lágrimas e pela chuva. A casa d'Arca, com suas janelas vazias, parecia me observar. Nunca mais entrei naquele lugar. Eu perdi todo o dinheiro que investi, todas as horas de trabalho, mas eu ganhei algo muito mais valioso. Minha paz de espírito. Hoje, quando passo pela Rua dos Pessegueiros, ainda sinto um arrepio. A casa continua lá, abandonada, suas janelas d'Arcas parecendo olhos vazios. E às vezes, se eu fecho os meus olhos, ainda consigo ouvir, nas profundezas da minha memória, o sussurro das paredes vazias. Sempre tive sonhos vívidos, às vezes até premonitórios, segundo minha avó. Mas aquele não era um sonho comum. Era uma imersão tão completa em um terror visceral que, mesmo acordado, a sombra daquela noite pairava sobre mim como um espectro. Eu estava no meu antigo quarto, na casa dos meus pais, em Guarulhos. As paredes amarelas desbotadas, o pôster amassado da minha banda favorita, a escrivaninha de madeira escura onde passei tantas madrugadas estudando. Tudo estava lá, familiar e reconfortante. Mas uma atmosfera sutilmente opressora pairava no ar, como um prenúncio de algo iminente. A princípio, nada demais aconteceu. Eu apenas vagueava pelo quarto, como se estivesse relembrando memórias. Peguei meu velho ursinho de pelúcia, a tinta desbotada nos olhos, e senti um nó na garganta pela nostalgia. Mas então percebi que a janela estava estranhamente vedada, como se tivessem colocado tábuas por dentro, impedindo qualquer visão do exterior. Tentei abri-la, mas estava firmemente trancada, sem fresta alguma de luz do sol que deveria estar entrando pela manhã. Um som baixo e constante começou a emanar de uma das paredes. Era um zumbido metálico, quase imperceptível no início, mas que gradualmente foi ganhando intensidade. Olhei para as paredes, tentando identificar a origem do ruído. Parecia vir de dentro da própria estrutura, como se algo estivesse trabalhando incessantemente ali dentro. O zumbido evoluiu para um clique constante,
ritmado como o tic-tac de um relógio gigantesco. Mas não era um tic-tac orgânico, era mecânico, frio, implacável. Senti uma pontada de ansiedade se instalar no meu peito. Havia algo fundamentalmente errado com aquele quarto. De repente, a parede oposta à cama começou a tremer levemente. Pequenas rachaduras finas surgiram na pintura amarelada, como teias de aranha se espalhando rapidamente. O clique metálico se tornou mais alto, mais frenético, acompanhado agora por um som de engrenagens rangendo, peças de metal se encaixando com um propósito desconhecido e sinistro. Me afastei da parede instintivamente, o medo começando a me paralisar. A trepidação aumentou e as rachaduras se tornaram mais largas, revelando um brilho estranho por baixo da tinta. Não era a cor da parede de tijolos ou do reboco. Era um brilho prateado, frio, como metal polido. Com um estalo alto, uma seção retangular da parede se abriu, revelando não o interior da parede, mas uma complexa maquinaria. Engrenagens de todos os tamanhos giravam incessantemente, movidas por correntes e pistões que pareciam não ter fim. O barulho agora era ensurdecedor, uma cacofonia de metal contra metal que vibrava em meus ossos. Fiquei paralisado, observando aquela abominação mecânica tomar conta da parede do meu antigo quarto. As engrenagens brilhavam com uma luz fria e sinistra, e sua movimentação constante parecia hipnotizante e ameaçadora ao mesmo tempo. Não havia lógica, não havia razão para aquilo estar ali. Era uma intrusão grotesca no meu espaço de memória. Então, percebi algo ainda mais perturbador. Algumas das engrenagens tinham dentes diferentes. Eram pontudos, irregulares, quase como dentes humanos. Um calafrio percorreu minha espinha. Aquela máquina não era apenas mecânica. Havia algo de orgânico, de grotescamente vivo nela. O clique constante começou a se sincronizar com algo mais. Um som úmido, um estalo suave, como carne sendo rasgada. Olhei mais atentamente para as engrenagens e vi que algumas delas estavam manchadas de um líquido escuro, quase preto, e entre os dentes irregulares, pedaços de algo indistinto eram triturados e moídos. O cheiro então me atingiu. No início era apenas um odor metálico forte, de óleo e ferrugem, mas logo se misturou a um cheiro nauseabundo, doce e pútrido ao mesmo tempo. O cheiro da morte, da decomposição, impregnava o ar, tornando cada respiração uma tortura. Senti um movimento atrás de mim. Virei-me lentamente e vi que a porta do quarto, que eu tinha certeza de estar fechada, agora estava entreaberta. Uma sombra escura e alongada se projetava para dentro do quarto, distorcendo a luz fraca que ainda vinha da janela vedada. O ranger das engrenagens na parede se tornou mais alto, mais urgente. Era como se a máquina estivesse consciente da presença da sombra, reagindo de alguma forma. A velocidade das engrenagens aumentou e o som de trituração se tornou mais violento. A sombra na porta começou a se mover, deslizando lentamente para dentro do quarto. Não consegui discernir uma forma definida, mas sentia uma presença fria e malevolente emanando dela. Era como se o próprio vazio estivesse ganhando corpo. Um dos pistões da máquina na parede se estendeu repentinamente, impulsionando uma engrenagem maior para frente. Essa engrenagem não tinha dentes irregulares como as outras. Em vez disso, possuía uma única lâmina afiada, que girava com uma velocidade vertiginosa. Um som cortante ecoou no quarto, misturando-se ao barulho ensurdecedor da engrenagem. A sombra na porta pareceu hesitar um instante, como se estivesse cautelosa com a máquina. Mas então, continuou avançando lentamente em minha direção. Eu tentei gritar, mas minha voz estava presa na garganta, paralisada pelo terror. Meus músculos estavam tensos, prontos para fugir, mas meus pés pareciam estar colados ao chão. Eu estava preso naquele pesadelo grotesco, testemunhando uma abominação mecânica e a aproximação de uma escuridão sem forma. A lâmina afiada da engrenagem giratória fez um barulho ainda mais alto, como se estivesse cortando o próprio ar.
Pedaços indistintos voaram da máquina, salpicando a parede com o líquido escuro. O cheiro de morte se intensificou, quase palpável. A sombra na porta agora estava a poucos metros de mim. Eu conseguia sentir o frio que irradiava dela, um frio que penetrava meus ossos. Senti um medo tão profundo que minha mente parecia estar se desligando, buscando qualquer escape daquela realidade aterrorizante. De repente, a máquina na parede deu um estalo final e um silêncio abrupto tomou conta do quarto. As engrenagens pararam de girar, a lâmina ficou imóvel, o brilho frio desapareceu e a abertura na parede revelou apenas a escuridão por trás. A sombra na porta hesitou novamente, como se tivesse perdido sua motivação com o silêncio da máquina. Por um instante, pensei que o pesadelo havia acabado. Mas então, um único sussurro, frio e rouco, pareceu emanar da própria escuridão na parede. Eu é a próxima engrenagem. Acordei em um salto, o corpo coberto de suor, o coração martelando no peito. O silêncio do meu quarto real era um alívio bem-vindo, mas a imagem da engrenagem na parede, os dentes irregulares, a lâmina afiada e o sussurro gelado ainda ecoavam em minha mente. Mesmo agora, dias depois, sinto um arrepio percorrer minha espinha ao lembrar daquele pesadelo. Às vezes, quando o silêncio da noite se torna muito intenso, juro ouvir um clique metálico distante, um lembrete sutil da engrenagem na parede e da promessa sinistra que ela sussurrou. E desde aquela noite, nunca mais dormi com a porta do meu quarto completamente fechada. Minha avó sempre foi uma figura central na minha vida. Morávamos na mesma casa em Guarulhos desde que eu era criança, e mesmo depois de adulta, mantive meu quarto lá. Ela era uma mulher forte, com um coração enorme e histórias incríveis para contar. Nos últimos anos, porém, sua saúde começou a declinar, e ela passava a maior parte do tempo em seu quarto no andar de baixo. Na noite de uma sexta-feira particularmente fria, depois de um jantar tranquilo com ela, subi para o meu quarto e me deitei, exausta da semana de trabalho. Adormeci rapidamente, mas o sono logo se tornou inquieto. No meu sonho, eu estava descendo as escadas de madeira da nossa casa. Cada degrau rangia sob meus pés, um som familiar que ecoava pelo silêncio. A casa parecia diferente, mais escura, como se a luz tivesse sido engolida pelas paredes. Havia um cheiro estranho no ar, uma mistura de poeira velha e algo mais, algo sutilmente metálico. Cheguei ao andar de baixo e o corredor estava mergulhado em sombras. A única fonte de luz vinha do quarto da vovó, a porta entreaberta, lançando um brilho amarelado fraco no chão. Senti uma estranha hesitação em me aproximar, uma sensação incômoda de que algo não estava certo. Mesmo assim, um impulso irresistível me guiou até a porta. Espiei para dentro. O quarto da vovó parecia o mesmo. A cama antiga de ferro, a cômoda com espelho oval, a poltrona onde ela costumava tricotar. Mas a vovó não estava na cama. Ela estava sentada na poltrona, de costas para a porta. Seus cabelos brancos estavam mais ralos do que eu me lembrava, e seus ombros pareciam curvados sob um peso invisível. Ela vestia seu robe de lã azul, o mesmo que usava quase todos os dias. "Vovó?" chamei, minha avó suando hesitante no silêncio. Ela não respondeu. Fiquei parado na porta observando-a. Havia algo profundamente perturbador naquela cena, uma quietude que ia além do sono. De repente, a vovó começou a se balançar levemente na poltrona. Um movimento lento e rítmico. O único som era o leve rangido da madeira da cadeira. O cheiro metálico no ar pareceu se intensificar. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Algo me dizia para sair dali, para não importunar aquele momento estranho. Mas a curiosidade, ou talvez uma preocupação crescente, me manteve paralisado. "Vovó? Está tudo bem?" Perguntei novamente, dando um passo hesitante para dentro do quarto. Ela continuou a se balançar,
sem dizer nada, sem se virar. A luz fraca do abajur ao lado da cama lançava sombras estranhas em suas costas, distorcendo sua silhueta. Então, meus olhos se fixaram no espelho oval sobre a cômoda. Ele refletia o quarto, a cama vazia, a porta entreaberta onde eu estava parado, mas não refletia a vovó. A poltrona estava lá, balançando suavemente, mas onde deveria estar o reflexo da minha avó, havia apenas o vazio escuro do fundo do quarto. Era como se ela fosse um buraco negro na realidade, absorvendo a luz e a imagem. Um terror gelado me invadiu. Meu coração começou a bater descompassado no peito. Aquela não era minha avó. Aquela coisa sentada na poltrona, balançando silenciosamente, não tinha reflexo. Lentamente, muito lentamente, a figura na poltrona parou de se balançar. Sua cabeça começou a se virar, um movimento lento e forçado, como se engrenagens enferrujadas estivessem se movendo. Eu queria gritar, mas minha voz estava presa na garganta. Meus pés pareciam estar pregados ao chão. Eu só conseguia observar, aterrorizada, enquanto o rosto da criatura se revelava lentamente. Não era o rosto da minha avó. Era pálido, quase branco, com traços finos e tensos. Os olhos estavam arregalados e vazios, duas órbitas escuras que pareciam sugar toda a luz ao seu redor. Um siniso fino e cruel se abriu em seus lábios, revelando dentes pontiagudos e irregulares. No lugar onde os seus olhos deveriam encontrar os meus, senti um vazio infinito, uma ausência total de alma. Era como se eu estivesse olhando para a própria morte. Um som gutural escapou da garganta da criatura, um ruído rouco e arranhado que não se parecia em nada com a voz da minha avó. Ela levantou uma mão magra e ossuda, os dedos longos e pálidos se estendendo em minha direção. Você sente falta dela, não é? Nós também. Neste momento, percebi que não estava sozinha naquele quarto. Sombras escuras começaram a se agitar nos cantos, tomando formas indistintas. Senti outras presenças se movendo no corredor atrás de mim. A criatura na poltrona se levantou, seus movimentos desarticulados e estranhos. Ela era mais alta do que a minha avó, mais magra, quase esquelética. O robe azul parecia drapejar em um corpo sem substância. Ela começou a caminhar em minha direção, o sorriso cruel ainda fixado em seu rosto pálido. Cada passo lento e arrastado parecia ecoar em minha mente, preenchendo o silêncio com uma antecipação aterrorizada. Eu finalmente consegui me mover. Dei um passo para trás, depois outro, tentando desesperadamente me afastar daquela abominação. As sombras nos cantos pareciam se aproximar também, cercando-me. Ela está conosco agora, sussurrou a criatura, sua voz se tornando mais próxima. Senti mãos frias e pegajosas me agarrarem por trás. Tentei gritar, mas nenhum som saiu. O cheiro metálico se tornou insuportável, misturado agora a um odor rançoso e adocicado. A última coisa que vi, antes da escuridão me engolir por completo, foi o rosto pálido e sorridente da criatura, seus olhos vazios fixos nos meus. Acordei gritando, sentada na cama, o corpo tremendo e encharcado de suor. A escuridão do meu quarto real parecia palpável, opressora. Levei alguns minutos para perceber onde estava, para distinguir a realidade do pesadelo. Corri para o quarto da vovó. A porta estava fechada. A abri com cuidado e a encontrei dormindo tranquilamente em sua cama, seu rosto sereno sob a luz fraca do abajur. Seu robe azul estava dobrado na cadeira ao lado. Sentei-me na beirada da cama, segurando sua mão frágil. Seu pulso era lento, mas firme. Ela estava ali, viva. Mas o terror do sonho ainda pairava sobre mim. O rosto pálido, os olhos vazios, a ausência de reflexo, a sensação de uma presença sinistra em nossa casa. Desde aquela noite, nunca mais olhei para um espelho da mesma forma, e sempre que vejo minha avó sentada em sua poltrona, uma ponta de medo sutil se acende em meu coração. Um lembrete sombrio do reflexo ausente e do sussurro gelado na escuridão do meu pesadelo.